Bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais uma TPCDE. O nosso tema de hoje é adaptação curricular para os anos iniciais. E os nossos objetivos, primeiro, é contextualizar o significado e a importância de se adaptar ao currículo para as crianças com deficiência, de qualquer tipo de deficiência, compreender como nós vamos elaborar essas adaptações curriculares a partir da onde nós vamos partir para conseguir elaborar essa adaptação, conhecer os anexos, os documentos que regem essa adaptação curricular, da onde ela é pautada, e conhecer os recursos de tecnologia para apoiar a comunicação e a aprendizagem. Aqui nós temos um vídeo, é um curta bem legal sobre adaptação, que ilustra bastante como as escolhas que nós podemos fazer. Ele é um curta bem rapidinho, né? Ele tem 6 minutos. Eu vou pedir para que vocês façam a leitura desse vídeo para estar compreendendo um pouco melhor a diferença entre fazer e não fazer essa adaptação, as escolhas que nós fazemos. E nós vamos partir aqui agora para os princípios da escola inclusiva que nós já vimos na formação anterior. A inclusão, ela é um direito. A educação, ela deve discriminar positivamente. Por que discriminar positivamente? Porque ela precisa entender esse aluno de forma individual, para saber as necessidades dele, para que ele possa avançar. A importância do estudante e sua singularidade, então, mesmo quando nós falamos em algum tipo de deficiência, essa deficiência ela não vai acontecer da mesma forma para todos. Então, nós vamos precisar pensar sobre a singularidade e a especificidade de cada criança. Como fazer essa interdisciplinaridade e o ensino em equipe? Porque nós temos que pensar que toda a equipe da escola que recebe uma criança com algum tipo de deficiência, ela tem que ser trabalhada de forma interdisciplinar, ela tem que estar totalmente envolvida para que a inclusão dessa criança seja feita de forma efetiva. Então, a instrução CEGEB, o que ela considera, né? Novamente retomando, ela considera que é o direito do aluno a uma educação de qualidade, igualitária e centrada no respeito à diversidade humana, a necessidade de se garantir um atendimento a diferentes características, ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos, público-alvo da educação especial, e a importância de assegurar que esses alunos que são público-alvo da educação especial tenham um atendimento pedagógico especializado, além daquilo que acontece e que deve acontecer na sala regular. Antes de nós iniciarmos, nós vamos refletir o que é acessibilidade. Qual a concepção que vocês têm sobre acessibilidade? Será que ser acessível, dar acessibilidade é somente em termos arquitetônicos, né? É somente eu colocar uma rampa ou adaptar uma estrutura? O que vocês pensam sobre a sensibilidade? Observem essa imagem, né? Aqui nessa imagem, será que ele está tendo algum tipo de acessibilidade, né? Observem como é que essa pessoa pode ser inclusa dentro de uma sociedade nesse espaço. Será que é possível? Observe também essa imagem. Observem o contexto em que essa criança está inserida e se é possível para ela ter acesso às informações e aos materiais que ela precisa da forma como eles estão disponibilizados para ela e organizados. Vejam, no artigo da lei número 1098 de 19 de dezembro de 2000, o artigo 2º, ele especifica bastante
que acessibilidade são possibilidades e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive os sistemas de tecnologia, assim como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. No parágrafo 2, nós temos as barreiras de qualquer entrave, obstáculos, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, assim como poder gozar a fruição e o exercício de seus direitos de acessibilidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, a circulação de segurança, entre outros classificados. Então, aqui nós temos alguns itens que falam sobre as questões das barreiras encontradas para acessibilidade. E ela não está somente pautada nas acessibilidades de cunho arquitetônico, por exemplo. Aqui nós temos as barreiras urbanísticas, né, que elas são as existentes nas vias e espaços públicos e privados abertos de uso coletivo. Nós temos as barreiras de transporte, as arquitetônicas, que a maior parte das pessoas tem o entendimento de que a acessibilidade pauta-se principalmente nisso, e sim, ela se pauta dentro desse contexto, mas ela vai muito além disso. Porque ela precisa também ter a questão da comunicação, garantir, né, que as barreiras de comunicação, de entendimento, de tecnologia também estejam disponíveis para ela. Então, o que é acessibilidade realmente? Então, no senso comum, a acessibilidade ela parece evidenciar os aspectos referentes aos usos de espaço físico, de organização, mas numa acepção mais ampla, a acessibilidade ela é uma condição de possibilidade para transpor os entraves que representam barreiras para a efetiva participação da pessoa nos vários ambientes da vida social, não somente naqueles que se referem aos espaços físicos. Então, observem, nós temos o acesso à tecnologia para que esse estudante tenha o conhecimento e a condição de ter informação, o acesso de acessibilidade na educação, dentro do espaço da educação, possibilitando que o estudante cego, por exemplo, consiga ser alfabetizado, consiga ler, escrever e se inserir num espaço social, de um contexto de vida social normal, desde que adaptado. Nós temos essa situação, esse contexto de aprendizagem, onde está havendo, né, a acessibilidade para essas crianças. Então, aqui nessas imagens, né, que nós observamos, está sendo garantida, dentro do espaço escolar, que essa criança tenha acessibilidade à comunicação, à vida social, com a interação com os colegas, a aprendizagem de forma efetiva, porque existe um recurso e uma adaptação sendo feita para que ela possa se inserir e possa ter essa acessibilidade garantida para ela. Então, pensando na acessibilidade, que ela não se pauta somente no espaço físico, e sim na questão educacional de adaptação, nós vamos pensar numa proposta educacional inclusiva. Então, o currículo ele deve ser pautado na ideia da diferença. E a equipe escolar, ela precisa prover as mudanças necessárias para o estudante, para que ele consiga acessar o currículo oficial, como todos os outros estudantes, porém, de forma adaptada, para que ele consiga estar em situação de equidade e não de apenas você prover uma situação para ele que ele vai ter a acessibilidade até certo ponto, mas ele não vai conseguir alcançar o mesmo nível de aprendizagem. Ele precisa se dar condições próximas, iguais,
para que ele consiga alcançar. Então, adaptação curricular. As adaptações curriculares, elas devem ser entendidas como um processo a ser realizado em 3 níveis. No projeto político-pedagógico, no currículo desenvolvido em sala de aula, que é o que nós vamos adaptar, e quando necessário, e no nível individual, por meio da elaboração e implementação do plano de atendimento individualizado, que é o PAI, que nós vamos estar conhecendo hoje. Então, como nós iniciamos o processo de adaptação curricular? Primeiramente, nós vamos conhecer o estudante por meio da avaliação inicial, que nós, dentro, né, do regimento da educação especial, nós temos o anexo 1, que é realizado pela professora especialista da sala de recursos. Nós precisamos conhecer o plano de atendimento individual elaborado por essa professora, que foi feito em cima do anexo 1, que foi uma avaliação inicial para conhecer o histórico do estudante, para saber como ele aprende, para entender como ele, qual foi o histórico de vida dele, por quais, o que ele já conhece, o que ele não conhece, o que ele tem autonomia para realizar, desde situações de vida diária até a questão do aprendizado, e identificar o que o estudante já é capaz de fazer com autonomia no que se refere à demanda curricular, com o apoio o que ele consegue com o apoio do adulto e o que ele ainda não é capaz de aprender nesse momento. Nós precisamos organizar metodologias favoráveis com seu ritmo de aprendizagem e sua forma de aprender, e cada caso ele deve ser analisado de modo particular. Então, quando nós pensamos em adaptação curricular, por exemplo, que é o nosso foco aqui, nós precisamos entender que para cada estudante, nós vamos fazer uma avaliação, uma análise de tudo que ele é capaz ou não, independente se existe um grupo de crianças com deficiência, com o mesmo tipo de deficiência, mas cada criança é uma criança, cada criança vai aprender de uma forma diferente, ela vai ter recursos e necessidades diferentes. Então, é necessário compreender quais as adaptações curriculares que vão ser necessárias para cada estudante especificamente. E vai haver estudantes que não vão precisar de adaptação curricular, ou vai precisar de uma adaptação um pouco mais com um curto espaço de tempo, e até que ele consiga, porque rapidamente ele vai conseguir fazer determinadas atividades já com autonomia. Então, como identificar o que o estudante já é capaz de realizar com autonomia e o que ele ainda necessita de apoio? Segundo a instrução da CEGEB 14 de janeiro de 2015, nós temos a avaliação pedagógica inicial, anexo 1, o plano de atendimento, que nós já citamos, que é o professor especializado do atendimento pedagógico especializado que vai realizar, e o anexo 3, que é feita a adaptação curricular pelo professor de ensino comum, do ensino regular. Porém, essa adaptação curricular é muito necessária que ela seja feita com toda a equipe, principalmente com a ajuda desse professor especializado. A equipe ela tem que andar junto, ela tem que realizar essas adaptações junto com o professor especializado, porque é ele que vai mostrar para o professor regular quais as necessidades desse atendimento, dessa adaptação. O professor vai poder estar ajudando, o professor especializado vai poder estar auxiliando esse professor da sala regular a como estar fazendo adaptações, quais as necessidades de adaptação que cada estudante precisa, e estratégias para que ele consiga realizar as atividades propostas com determinado tempo, com autonomia, e alcançando a autonomia dele com mais agilidade. Aqui nós temos o site do CAP, que dentro desse site, como nós vamos poder ver, ele é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado. Aqui nós temos várias instruções, e para cada deficiência, nós temos uma instrução específica. Então, nós temos aqui, ao entrar no
no site, nós vamos encontrar essa capa, né, essa página inicial. E logo na primeira página nós vamos observar que abaixo de cada especificidade nós temos o documento que rege essa instrução para essa deficiência específica. E para cada é muito importante falar isso. Para cada deficiência, os anexos 1, 2 e 3, que trata-se do plano inicial, do plano de atendimento individual e do anexo 3, elas vão ser feitas de forma diferente. Então, se eu baixar o documento das crianças com deficiência intelectual e for lá na adaptação curricular e me pautar por ela, aquele aluno, por exemplo, que tem deficiência, que tem transtorno de espectro autista, ele vai ser prejudicado, porque as orientações na hora de fazer adaptação, os tipos de adaptação que são colocados lá, elas são diferentes. Elas são realizadas de forma diferente, então não tem como usar um único documento para todas as deficiências. Não é à toa que para cada uma existe um documento diferente falando sobre a especificidade de cada deficiência, principalmente na hora de fazer adaptação curricular. Então, o professor da sala regular que tiver contato com esse documento, ele precisa baixar o documento específico para a necessidade de cada aluno. Eu vou fazer um só para todos os alunos autistas da sala, por exemplo. Então, eu vou lá, vou baixar o documento que fala sobre o transtorno do espectro autista, vou lá no anexo 3, onde tem um modelo daquilo que eu preciso preencher. É semanal, lembrando que esse documento ele é semanal e ele é por aluno. Então, eu não vou, se tiver 3 alunos na sala que são autistas, para cada estudante eu vou fazer uma adaptação diferente. Eu não vou usar um para todos. Eu vou fazer de cada aluno. Então, anexo 3 é feito de cada aluno, como qualquer outro documento. O documento do anexo 2, o plano de ensino individualizado, vai ser para cada aluno. A avaliação inicial vai ser de cada aluno. Não existe copia e cola, não existe fazer o mesmo documento para um grupo de alunos que tem o mesmo tipo de deficiência. Ele tem que ser feito e pensado de forma individualizada, inclusive as estratégias. Então, vamos lá para a avaliação pedagógica inicial para que a gente entenda um pouquinho o que é. Aqui eu peguei um exemplo da deficiência intelectual, né, do documento da anexo 1 para quem tem deficiência intelectual, mas em cada momento que vocês vão entrar no documento e observar de cada tipo de deficiência, vocês vão observar que os documentos mudam. Então, aqui eu começo com uma avaliação inicial falando os dados gerais da criança, aí aqui eu começo a observar que eu tenho a intervenção, o histórico do aluno, como é que ele se comunica. Então, aqui ele tem os itens de comunicação, o autocuidado, se ele tem autonomia para se autocuidar ou não, a vida no lar, como é que é a vida no lar dele, aí tem os tópicos, né? Mas quem vai fazer essa avaliação pedagógica inicial vai ser a professora especialista. Porém, o professor da sala regular tem que ter contato para ele conhecer esse aluno. Ele minimamente precisa conversar com esse professor da sala de recurso após ter sido feita essa avaliação e conversar com o próprio aluno para entender como é que o aluno é, para conhecer esse estudante, para perguntar, ver as limitações e potencialidades dele. No anexo 1, para vocês, uma observação para vocês verificarem que para cada documento é feito de forma diferente, nós temos aqui até o item, para aqueles que são da deficiência intelectual, nós vamos até o item 9, até o item 10, que ele fala sobre as questões de habilidade do comportamento adaptativo, inclusive inserido na questão do trabalho.
Para o autista, para o documento da criança autista, ele não vai até ele não tem esse comportamento adaptativo. Ele vai até o item 9, que se refere ao lazer. Isso pensando na avaliação inicial. Então, para cada tipo de deficiência, essa avaliação vai ser configurada de uma forma diferente. Indo para o anexo 2, nós vamos ter aí o plano de atendimento individualizado da criança, que também vai ser feito pelo professor da sala de recurso. Então, aqui eu tenho a data, o ano, série. Aqui, depois eu vou falar para ele quais vão ser as habilidades que eu vou desenvolver, por exemplo, a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Eu vou pôr os dias que ele vai ser atendido, a necessidade que ele precisa de a regularidade de atendimento que vai ser oferecida para ele, que é necessária. E nós entramos aqui no anexo 3, que é a adaptação curricular específica. Então, o que eu tenho aqui, pensando no anexo 3, da criança com deficiência intelectual? Eu observei que tem muitas escolas que acabam fazendo, usando esse documento da deficiência intelectual para várias situações, inclusive para deficiências ou transtornos que nem fazem parte, que não é para ser usado esse documento. Novamente, eles são documentos específicos para cada um, eles são reformulados totalmente diferente um do outro. Então, aqui nós temos os dados dele, nós temos as descrições, né? E aqui, o que eu vou pensar? Então, assim, expectativa do estudante com deficiência intelectual. Antes disso, eu entro na expectativa do aluno da sala de aula. Então, eu vou montar uma aula. Qual é o objetivo que eu tenho para trabalhar na aula naquela semana? Eu vou trabalhar multiplicação e meu estudante só sabe até adição. Então, qual é o objetivo da sala? Trabalhar os termos da multiplicação. Um exemplo. Qual é o objetivo do meu aluno? Se meu aluno não sabe ainda a adição, se ele ainda está precisando de apoio na adição, o que eu posso fazer para adaptar para ele? Eu posso trabalhar o campo da adição de parcelas. O campo multiplicativo, mas na adição de parcelas, porque ele vai estar desenvolvendo as duas habilidades. Ele ainda vai estar aprendendo a adição, o campo aditivo, mas ele já vai estar inserido no campo multiplicativo. Então, ele não vai sair. Eu posso também desenvolver com o estudante da sala toda, colocar ali que eu vou fazer com a sala toda, que o objetivo é compreender as adições, né, de parcelas iguais do campo multiplicativo para a turma toda. Eu não preciso somente fazer atividades que vão ser direcionadas com objetivos diferentes somente para o estudante. Eu posso elaborar atividades que são feitas para a turma toda. Se eu vou fazer um jogo, por exemplo, para trabalhar o campo multiplicativo, eu vou mudar a estratégia. Eu posso trabalhar a mesma habilidade e objetivo com o estudante da sala toda. Mas, pensando numa situação em que o estudante vai precisar trabalhar individualmente e que o objetivo é diferente, eu estou usando, por exemplo, essa questão do campo multiplicativo com adição de parcela, onde, com a expectativa da sala, que ele compreenda os termos da multiplicação. Qual a expectativa da criança com deficiência? Que ele compreenda os termos da adição com relação ao campo, com relação à soma de parcelas iguais. E pode até colocar compreender soma de parcelas iguais para o campo multiplicativo. Ele pode trabalhar até mesmo o mesmo objetivo, mas com tendo dois objetivos a mais, às vezes. Quais são as estratégias trabalhadas na sala de aula? Então, como é que eu vou fazer com esse estudante? Se meu estudante da sala
Daí a estratégia eu posso fazer para todos também. Eu posso trabalhar com jogos, eu posso trabalhar com atividades, só que do campo de soma de parcelas, mas se eu for pensar na criança que está na sala de aula, se eu for fazer uma atividade no caderno ou na folha, né, que de repente no livro, na lousa, eu posso chamar o nosso colega também que tem o currículo adaptado para ir na lousa como estratégia, fazendo dentro daquilo que ele é capaz. Eu vou oferecer os materiais concretos necessários para ele compreender a adição de parcela, para que, ou através de figuras, que ele possa visualizar, porque dependendo do estudante, ele vai precisar muito ainda do apoio da imagem para ele conseguir compreender o conceito da adição, para depois ele começar a fazer abstração. Então, as estratégias eu vou mudando e os objetivos também, conforme eu conheço as necessidades dos meus alunos. Se for, por exemplo, do transtorno de desenvolvimento global, do espectro autista, essa configuração aqui ela vai ser pensada de forma diferente. Então, ela vai ter os objetivos, o conteúdo do que vai ser desenvolvido, estratégia, como é que eu vou avaliar esse aluno. Porque muitas vezes o estudante também não precisa de tanta adaptação. Às vezes o estudante, por exemplo, com transtorno do espectro autista, ele vai precisar de uma adaptação mais específica. Eu vou trabalhar, por exemplo, uma habilidade que ele já tem adquirido. Se eu sei que ele vai super bem, ele acompanha a turma de matemática. Na aula de matemática, eu vou fazer adaptação de matemática? Não, gente, eu vou fazer adaptação no componente curricular que o estudante precisa. O estudante tem defasagem. Se o estudante autista, com transtorno do espectro autista, acompanha a sala e consegue se desenvolver, não precisa de ajuda, tem autonomia, eu não vou fazer adaptação para aquilo que ele não precisa. Porém, ele pode ter uma dificuldade imensa no componente de artes, por exemplo, ou de educação física, ou de língua portuguesa. Nesse momento, eu vou estar, ou de ciências. Então, para aquele componente que eu tenho necessidade, que o estudante tem necessidade, que ele não consegue fazer sozinho, eu vou adaptar. Aquilo que ele já sabe, eu não tenho necessidade de adaptar. O que pode acontecer? Em algum momento da vida dele, dentro daquilo que vai ser oferecido na sala, ele pode vir a apresentar dificuldade naquilo que antes ele não apresentava, no componente que antes ele não apresentava. A partir desse momento, eu vou começar a fazer adaptação curricular. Porque daí eu preciso atender a necessidade desse estudante naquele momento. Se com aquilo eu vejo que ele não é capaz de fazer ou que ele ainda precisa de ajuda, eu vou começar. Se ele não fazia, eu vou começar a fazer essa adaptação para que ele consiga voltar a acompanhar a sala novamente. Então, essa adaptação curricular ela é pensada constantemente. Conforme o aluno avança, eu vou diminuindo o nível de adaptação dele até que ele consiga fazer sozinho. Então, como é que eu vou fazer essa adaptação curricular? Nós já falamos um pouquinho, né? Mas como é que eu vou pensar? Segundo a instrução da CEGEB, a adaptação do currículo regular ela implica no planejamento das ações pedagógicas dos docentes, de forma a possibilitar variações no objetivo, no conteúdo, na metodologia. Eu preciso colocar aqui uma questão bastante importante. Quando nós pensamos em planejar aulas, nós fazemos isso semanalmente. Então, por isso que a adaptação curricular também não é feita semanal. Eu vou planejar a aula do meu aluno da classe regular, o meu aluno que tem deficiência, ele também faz parte daquela classe. Ele também é meu aluno. Eu não posso falar, ele é aluno da educação especial. Não, ele é meu aluno. Assim como eu vou adaptar o currículo
assim como eu vou planejar a aula da turma, a turma, ele faz parte da turma, então ele é aluno da turma. Então, o planejamento e adaptação para ele é feita semanalmente como para os outros, para que ele possa ter acesso. Quem faz essa adaptação são os docentes. Vou precisar da ajuda da professora especialista? Ela precisa, é dever dela estar ajudando nesse aspecto, mas ajudar não é fazer. Quem faz é o professor da sala regular, e com a ajuda dela, para que ela possa mostrar estratégias que talvez não se tenha conhecimento, para que ela possa oferecer os anexos 1 e 2, para que vocês possam conhecer o estudante, para saber o que ele já é capaz ou não de fazer. Ela tem o dever de mostrar. E ela pode orientar vocês com relação até mesmo à questão da adaptação em si. Então, como é que eu posso pensar essa adaptação? O que esse estudante tem de interesse que eu possa usar na hora de adaptar, para chamar a atenção dele, se ele é um estudante que não tem tanta atenção, que ele não consegue ficar com foco por muito tempo. Se ele tem um hiperfoco e quando você oferece um determinado tipo de atividade, ele não aceita fazer. Então, essas características, a professora da sala de recurso, né, a professora especialista, ela vai poder ajudar o professor da sala regular. E é por isso que tem que ser feito um trabalho conjunto com todos os professores que dão aula para esse estudante. Isso tem que ser conversado. A professora da sala de recurso tem que estar auxiliando nesse momento. Ninguém trabalha sozinho, nem mesmo com os alunos que não têm deficiência. O trabalho sempre tem que ser em equipe. Então, os tipos de adaptação curricular nós vamos revisar, mas nós temos os objetivos, os conteúdos, metodologia, atividade e avaliação. O que diferencia de um documento para o outro com relação à questão dos tipos de deficiência? A questão dos objetivos, os elementos que compõem a adaptação curricular são os mesmos, a estrutura muda, porque em algumas situações os objetivos, conteúdos, metodologias para a criança com deficiência intelectual, por exemplo, ela vai ser feita com o objetivo da sala e o objetivo para a criança, mesmo que você faça um objetivo, uma estratégia comum ali. Mas para a criança com transtorno de espectro autista, ele vai mudar algumas configurações aí. Mas os elementos são os mesmos. Então, a avaliação do estudante com deficiência intelectual, como é que ela tem que ser feita? Ela vai obedecer aos mesmos critérios gerais previstos no regimento escolar e nas normas vigentes que dispõem sobre o registro, porém, ela deve ter por base a adaptação curricular que foi feita. Eu posso avaliar meu aluno obedecendo aos critérios previstos no regimento para todos, se eu não oferecer essa adaptação curricular para ele? Em hipótese alguma. Para que eu possa avaliar o aluno com deficiência, usando os mesmos critérios previstos no regimento escolar, eu preciso ter oferecido adaptações para ele. Se eu não oferecer, eu não posso eu não posso prejudicar o desenvolvimento desse estudante, eu não posso avaliar ele de modo inferior aos demais. Porque eu tenho que ter garantido para ele todos os tipos de adaptação, toda a forma de acessibilidade para que ele conseguisse se desenvolver e ter autonomia. Se eu não ofereci isso de maneira plena e não registrei essas adaptações curriculares ou o que eu fiz por esse estudante, eu não tenho como usar dos mesmos critérios. Dentro da instrução CEGEB, entende-se por currículo regular, pensando na adaptação,
as expectativas de aprendizagem sendo ponto de partida para adaptação de acesso da rotina semanal e as modalidades organizativas. Quais são os pontos de atenção para o professor identificar no cotidiano escolar, no dia a dia? Se o estudante participa, se ele compreende as atividades propostas em sala, daquilo que é planejado para a sala, se ele apresenta desenvolvimento satisfatório no cumprimento das atividades, qual é o ritmo de aprendizagem diante dos diversos conteúdos curriculares, e por isso eu falo que as adaptações curriculares elas são feitas na medida que o estudante apresenta necessidade. E daí eu preciso compreender qual é o ritmo, como ele aprende e como ele está em cada conteúdo, em cada componente, não só em cada conteúdo. Se apresenta motivado para realizar atividades propostas intra e extra classe, se ele não apresentar, por que ele não apresenta? O que eu posso oferecer para ele? Para que ele possa demonstrar interesse. O que eu preciso mudar ali na minha estratégia durante a aula e no meu planejamento para que esse estudante se sinta motivado a realizar essas atividades? Se necessita de recursos adicionais, como auxílio de material concreto para resolver o proposto. Se solicita auxílio do colega, e daí eu posso ir para os agrupamentos. Como é que eu dou comando para esse estudante? O estudante com deficiência intelectual ou até mesmo com transtorno de espectro autista, ele necessita ter um comando claro e um por vez, para que ele compreenda e as informações sejam vistas por ele de modo objetivo, para que ele consiga internalizar. Eu preciso orientar o aluno para avisar o professor quando acabar a atividade. Eu preciso oferecer uma rotina para ele, para que ele se antecipe e aquilo não sirva de gatilho para que ele possa sair do seu equilíbrio e da sua regularidade emocional, da regularidade das emoções dele. Eu preciso buscar feedback, eu preciso perguntar diretamente para o estudante se ele entendeu a explicação, eu preciso perguntar diretamente para o estudante como é que eu posso ajudar ele, porque ninguém melhor do que ele para responder isso. Então, sentem, conversem com o estudante de vocês para que vocês tenham a visão que ele tem na hora de elaborar uma atividade, não somente do professor especialista, ou não somente a sua visão, ou do colega que trabalha com você, do seu par. Porque nenhuma visão externa vai ajudar tanto o estudante, quanto se você chegar diretamente para ele e perguntar o que você precisa que eu ajude, o que eu posso fazer para que você consiga aprender melhor, para que você se interesse. Então, o diálogo com esse estudante é de extrema importância para que se seja feita uma adaptação curricular efetiva para ele, para que ele possa acompanhar o grupo, para que ele consiga ter a mesma oportunidade de aprendizagem que nós tanto estamos falando sobre a questão de acessibilidade. Os pontos de atenção também. Partir do conhecimento prévio, que nós vamos fazer isso sempre com todos os estudantes, né? Mas principalmente com esses, porque nós precisamos identificar as potencialidades dele e é com elas que nós devemos trabalhar. Levar em conta os aspectos positivos do estudante, partir do currículo comum, certificar-se de que foram esgotados todos os recursos comuns antes de se adaptar a algum componente, considerar o processo de adaptação flexível. Então, eu vou adaptar uma determinada situação, um determinado conteúdo, mas eu preciso pensar que amanhã eu posso não precisar mais dele, ou eu preciso retomar aquela estratégia que eu adotei e mudar, ou retomar o objetivo que eu tracei para ele naquele momento, porque ou ele desenvolveu ou porque ele não compreendeu e talvez ele esteja precisando de mais ajuda e eu precise voltar um pouquinho para depois dar continuidade.
aproximar ao máximo dos objetivos e conteúdos comuns, para que o estudante não se sinta inferior ao grupo, né? Então, não posso trabalhar com ele uma atividade extremamente infantilizada quando todo mundo está fazendo uma atividade muito diferente daquilo que ele está fazendo. Registrar todas as ações realizadas com o estudante, porque nós precisamos desse registro para que a gente possa se pautar naquilo que a gente vai avançar ou não. E quais as sugestões, né? Mudar tamanho e formato de letra, tempo maior para a realização da atividade proposta, quantidade de atividade oferecida, saber o tempo que esse estudante demora para fazer as atividades e qual é o limite desse estudante com relação às atividades, se ele é um estudante que precisa de mais atividade ou que ele até certo ponto ele consegue, depois ele perde o foco. Atividades ilustradas, porém tomar cuidado com essas atividades ilustradas para que seja ilustrada, porém uma atividade limpa, objetiva, clara, que a ilustração não prejudique a compreensão desse estudante. Os agrupamentos, ler para o estudante que necessita que se tem alguém para ler, para que ele consiga entender, que muitas vezes o estudante sabe ler, mas ele ainda está num processo mecânico, ou ele ainda tem dificuldade de manter a concentração para ler e, ao mesmo tempo, para compreender, ele ainda não consegue fazer essa relação, então é mais fácil para ele quando alguém lê, para que ele escute o que está sendo falado e compreenda. Textos impressos de diferentes formas. E quais as considerações para adaptação curricular que é preciso, né? Assim, a colaboração, como já foi dita, da equipe educacional das mais diversas instâncias, a compreender que as adaptações curriculares de pequeno porte, que envolvem modificações a serem realizadas no currículo, é de responsabilidade do professor, como já foi dito, que tais adaptações têm o objetivo de garantir que o estudante com deficiência ele participe de forma produtiva do processo de ensino e aprendizagem na sala comum da escola, com outros alunos da mesma idade que ele, e a implementação de estratégias que devem ser partilhadas. Então, eu trabalhei com o estudante, eu fiz uma estratégia que deu certo, partilha isso em ATPC, no coletivo, no momento que você se reúne com seus pares, para que os outros colegas, e mesmo que não seja dentro do espaço do ATPC, que seja num outro momento, mas partilhe com seus colegas aquilo que deu certo, aquilo que foi legal para aquele aluno, para que o seu par consiga também dar oportunidade para os estudantes que ele cuida e que ele trabalha, desenvolve atividades, montando um banco de dados no computador ou uma pasta, um portfólio, para que todos consigam elaborar e ter ideias para poder desenvolver estratégias diferentes para os seus estudantes. Então, nós já falamos um pouquinho sobre as sugestões que contribuem, né, num processo de adaptação curricular. Nós precisamos lembrar de relacionar os conteúdos definidos pelo currículo com a realidade cultural daquele estudante, de acordo com a faixa etária. Nós precisamos percorrer a sala de aula auxiliando o aluno na carteira de maneira individualizada, sempre estimulando ele a participar, e alternar a organização das carteiras, né, da sala, para que todos possam interagir entre eles e utilizar diferentes tipos de material, tanto de forma individualizada como com o grupo. Existem muitas possibilidades de trabalhar com o grupo, pensando em estratégias, né, de fazer com a sala toda. Então, aqui nós temos as referências bibliográficas, nós temos a referência sobre a questão do CAPES, né, que é onde vocês vão buscar os anexos, os modelos de anexo que tem instrução, aqui tem de cada um. E nós temos também o vídeo, que foi
mencionado, que eu peço que vocês assistam para compreender um pouquinho as escolhas sobre a questão da adaptação curricular, pensar na acessibilidade, se eu estou dando acesso ou não para esse estudante, para que nós possamos ter uma oferecer para esse estudante essa acessibilidade e essa inclusão dentro do espaço da educação, que é onde ele mais fica, e poder prover isso para ele, para que ele possa se desenvolver e levar isso para a vida dele toda. Nós estamos formando o aluno para a vida dele, não só dentro do espaço escolar. Então, eu vou pedir para que vocês assistam o vídeo, reflitam a respeito, pensem sobre seus estudantes novamente e tenha e eu desejo uma ótima semana, um ótimo trabalho, que todos nós possamos conseguir contribuir com essa adaptação para os nossos estudantes. Eles têm direito deles.